Capítulo 35. Ao acordar na manhã seguinte, Elizabeth encontrou os mesmos problemas e reflexões. Ainda não havia se recuperado da surpresa. Logo após o café, foi se exercitar ao ar livre. Encaminhara-se para o seu passeio favorito quando se lembrou de que o Sr. Darcy costumava aparecer por lá. Em vez de seguir para o parque, Elizabeth tomou a trilha em volta. Depois de percorrer por 2 ou 3 vezes aquele trecho, parou junto a um dos portões e contemplou o parque. Durante as 5 semanas que permanecera em Kent, uma grande transformação se operara, e cada dia as árvores ficavam mais verdes. Elizabeth preparava-se para continuar o passeio, quando no pequeno bosque que limitava o parque, avistou de relance um homem caminhando na sua direção. Receando que se tratasse do Sr. Darcy, Elizabeth tratou de se afastar, mas a pessoa já estava suficientemente perto para poder ver. Apressando o passo, essa pessoa aproximou-se e pronunciou seu nome, estendendo-lhe uma carta que ela instintivamente aceitou. Disse com ar altivo: "Andei pelo bosque na esperança de encontrá-la. Quer dar-me a honra de ler esta carta?" E fazendo uma ligeira reverência, o Sr. Darcy se virou e partiu. Sem qualquer expectativa de prazer, mas com grande curiosidade, Elizabeth abriu a carta e, com um espanto sempre crescente, viu que o envelope continha 2 folhas de papel preenchidas por uma letra apertada. Prosseguindo no seu passeio pela Alameda, Elizabeth começou a ler. A carta estava datada de Rosens, das 8 horas da manhã, e constava o seguinte: "Não fique alarmada, minha senhora, ao receber esta carta, pela apreensão de que ela contém a repetição daqueles sentimentos ou a renovação daquelas propostas que ontem à noite tanto amassaram. Escrevo-lhe sem qualquer intenção de a aborrecer ou de me humilhar, insistindo em exprimir esperanças de que para a felicidade de ambos não poderão ser esquecidas cedo demais. O esforço que esta carta poderá representar para mim ao escrevê-la e para você ao lê-la, teria sido poupado acaso meu caráter não exigisse que ela fosse escrita e lida. Necessito, pois, que me perdoe a liberdade com que exijo a sua atenção. Sei que os seus sentimentos serão de relutância, mas não posso deixar de o fazer. 2 foram as acusações que ontem à noite me fez, diferentes tanto na natureza como na importância. Acusou-me primeiro de ter separado o Sr. Bingley de sua irmã, indiferente aos sentimentos de ambos, e de ter arruinado a possibilidade imediata e as probabilidades futuras do Sr. Wickham, desafiando abertamente quaisquer direitos, a própria honra e a humanidade. Ter repudiado voluntária e gratuitamente o companheiro da minha infância, o favorito declarado de meu pai, um rapaz que dependia exclusivamente da nossa proteção e a quem esta fora prometida. Seria uma perversidade incomparavelmente mais grave do que a separação de 2 pessoas cuja afeição, embora verdadeira, nunca poderia ter crescido tanto durante aquelas poucas semanas que estiveram juntas. Espero no futuro estar salvaguardado da severidade das censuras que me foram feitas com tanta veemência sobre estes 2 casos, após a leitura da explicação dos meus atos e dos seus motivos. Se nesta minha exposição me vir na iminência de exprimir sentimentos que a possam ofender, apenas me resta comunicar-lhe o meu sincero pesar. A necessidade a isso me obriga, e quaisquer outras desculpas seriam absurdas. Pouco tempo depois da nossa chegada a Netherfield, percebi juntamente com outras pessoas que Bingley preferia sua irmã mais velha do que a qualquer outra moça da região. Porém, foi só por ocasião do baile e pela primeira vez receei que ele se apaixonasse de verdade. Já várias vezes o vira apaixonado. No baile, enquanto dançava com ela, soube através da informação acidental de Sir William que as atenções de Bingley para com sua irmã tinham causado um rumor geral acerca do casamento de ambos. Sir William fez-lhe reverência com um acontecimento positivo, do qual só a data era incerta. A partir desse momento, dediquei toda a minha atenção à atitude do meu amigo e reparei que a inclinação dele pela senhorita Bennet
era mais evidente do que qualquer uma das que lhe tinha visto anteriormente. Observei também a sua irmã. O olhar e as maneiras eram francos, alegres e atraentes, como sempre, mas sem qualquer sintoma especial de afeição, o que definitivamente me convenceu de que, embora ela aceitasse as atenções de Bingley com prazer, nada indicava que partilhasse do mesmo sentimento. Aqui, se a garota não se enganou, enganei-me eu. Seu conhecimento íntimo de sua irmã tornará mais provável a última hipótese. Nesse caso, se o meu erro me levou a causar um desgosto à sua irmã, seu ressentimento não é injustificado. Porém, nada me impedirá de afirmar que a serenidade no rosto de sua irmã e a tranquilidade dos seus modos eram tais que tratariam o observador mais perspicaz a convicção de que, apesar de toda a amabilidade do seu temperamento, o coração não era dos mais fáceis de atingir. Desejava acreditar na indiferença dela, mas ouso afirmar que minhas investigações e decisões não são geralmente influenciadas pelas minhas esperanças ou meu receio. Não foi porque eu desejasse que acreditei na indiferença da sua irmã, mas simplesmente porque cheguei a esta convicção imparcial, e ela é tão sincera quanto o meu desejo. Minhas objeções contra tal casamento não foram apenas aquelas que ontem à noite lhe expus, e que no meu caso exigiram toda a força da paixão para serem vencidas. A desigualdade social não representaria um mal tão grande para o meu amigo como para mim, mas existiam outras causas para minha resistência. São causas que, embora ainda existentes e idênticas para ambos os casos, tentei esquecer porque não diziam imediatamente respeito a mim. Tais causas necessitam ser mencionadas, embora sumariamente. A situação da família de sua mãe, se bem que pouco recomendável, nada era em comparação com aquela falta de delicadeza tão frequente e quase permanentemente demonstrada por tal senhora, pelas suas 3 irmãs mais jovens e por vezes até pelo seu pai. Perdoe-me, custa-me ofendê-la. Contudo, qualquer que seja o aborrecimento que seus parentes mais próximos lhe possam causar, ou a tristeza que a presente descrição não deixará de suscitar. Espero que a seguinte reflexão lhe sirva de consolo, que o fato universalmente reconhecido de que tanto a senhorita como a sua irmã mais velha sempre se comportaram de modo a evitar uma censura semelhante. É o melhor elogio que se poderá fazer à sensatez e ao caráter de ambas. Acrescentarei apenas que tudo o que se passou naquela noite veio confirmar a minha opinião sobre todas as pessoas em questão e fortalecer minha resolução de proteger o meu amigo de uma aliança que eu considerava altamente desastrosa. Ele deixou Netherfield no dia seguinte, como de certo está lembrada, com a intenção de regressar em breve. Devo agora explicar qual a minha interferência no caso. A inquietude das irmãs de Bingley fora igualmente despertada. E logo descobrimos a coincidência dos nossos sentimentos a tal respeito. Convencidos da urgência em afastar o irmão, decidimos acompanhá-lo a Londres. Foi o que fizemos, e não perdi tempo em revelar ao meu amigo os inconvenientes da sua escolha. Descrevi e frisei com toda gravidade. No entanto, por mais que esta advertência possa ter abalado sua resolução, não creio que ela tenha sido suficiente para impedir o casamento, se não tivesse sido apoiada pela afirmação que não hesitei em fazer, de que a sua irmã lhe era indiferente. Ele acreditara até aquele momento que a senhorita Jane correspondia sinceramente à sua afeição, se não com igual intensidade. Mas Bingley é por natureza muito modesto e se importa muito com a minha opinião. Convencê-lo, portanto, de que ele estava enganado não foi tarefa difícil. Persuadi-lo de voltar a Netherfield após ter firmado o primeiro ponto foi coisa de um instante. Não me arrependo de o ter feito. Existe apenas uma parte da minha conduta que não me satisfaz inteiramente. Condescendi em usar de certos artifícios para esconder de Bingley o fato de sua irmã se encontrar em Londres. Sabia dessa presença bem como a senhorita Bingley, mas o irmão desta ainda agora o ignora. É talvez provável que eles se encontrassem sem outras consequências, mas seu afeto não me pareceu suficientemente extinto para que ele pudesse ver sua irmã sem correr algum perigo.
Talvez tal encobrimento, tal subterfúgio seja indigno de mim. Contudo, é um fato consumado e assistido das melhores intenções. Sobre este assunto nada mais me oferece dizer-lhe, nem outras explicações a dar-lhe. Se acaso causei desgosto à sua irmã, foi sem saber que o fiz. E embora os motivos que inspiraram a minha conduta lhe pareçam naturalmente insuficientes, não vejo ainda razões para condená-los. Quanto à outra acusação que me foi feita, a mais grave e a que diz respeito ao Sr. Wickham, só poderei refutá-la revelando-lhe a história da sua relação com a minha família. Ignoro se ele formulou alguma acusação particular à minha pessoa, mas sobre a verdade do que vou relatar, poderei indicar-lhe mais de uma testemunha insuspeita. O Sr. Wickham é filho de um homem muito respeitável que durante vários anos geriu os bens da propriedade de Pemberley e cuja conduta irrepreensível no desempenho do seu encargo mereceu naturalmente a gratidão do meu pai, que se refletiu sobretudo em George Wickham, seu afilhado, para com o qual se mostrou de uma generosidade sem limite e lhe devotou grande afeição. Meu pai pagou-lhe os estudos num colégio. Auxílio este deveras importante, pois o pai do Sr. Wickham, que as extravagâncias da esposa privavam quase sempre do necessário, não estava em condições de dar ao filho uma educação liberal. Meu pai não só apreciava a companhia de George Wickham, cujas maneiras, aliás, eram sempre muito cativantes, como tinha por ele a maior admiração, e alimentando a esperança de que o rapaz abraçasse a carreira eclesiástica, pretendia reservar-lhe um lugar nela. Quanto a mim, desde há muito tempo que me desiludira a respeito dele. Suas más inclinações, a falta de escrúpulos que ele tinha o cuidado de esconder do seu melhor amigo, não poderiam passar despercebidas a um rapaz da sua idade, que o observava e tinha a oportunidade de o ver em momentos de descuido, coisa que ao Sr. Darcy era totalmente impossível. De novo me vejo forçado a magoá-la. Até que ponto? Só a senhorita poderá dizer, mas quaisquer que sejam os sentimentos que o Sr. Wickham possa ter lhe inspirado, a suspeita que alimento acerca desses sentimentos não me impedirá de lhe revelar o verdadeiro caráter de tal pessoa, e apenas constituirá mais um motivo. Meu estimado pai morreu há cerca de 5 anos, e sua afeição pelo Sr. Wickham manteve-se tão firme até o fim, que nas suas últimas vontades me recomendou que me encarregasse de velar pelo bem-estar do afilhado, e acaso ele se ordenasse, providenciasse para que fosse ocupar um importante posto, mal este vagasse. Deixou-lhe também um legado de 1000 libras. O pai dele não sobreviveu muito tempo ao meu, e meio ano após estes acontecimentos, recebi uma carta do Sr. Wickham em que ele me informava ter decidido não tomar ordens, e me pedia o adiantamento da compensação pecuniária, pelo lugar que ele nunca ocuparia. Tencionava, acrescentava ele, dedicar-se ao estudo de direito, e esperava que eu compreendesse que o rendimento de 1000 libras não bastariam para tal. Apesar do meu desejo em acreditar na sua sinceridade, não consegui. Mesmo assim, mostrei-me favorável à sua proposta. Eu sabia que o Sr. Wickham nunca enveredaria pela carreira eclesiástica. O assunto foi em breve arrumado. Ele desistiu de toda a proteção relativa à sua entrada na igreja, mesmo se algum dia estivesse em situação de recebê-la, e aceitou em troca a quantia de 3.000 libras. A partir daí, nada tínhamos que dizer um ao outro. O que eu sabia a respeito dele era suficiente para não o desejar como amigo. Não o convidava para Pemberley, nem procurava sua companhia na capital. Aí instalado, creio que praticamente sempre, sua pretensão de estudar direito não passou de um subterfúgio, e achando-se nessa altura liberto de qualquer obrigação, entregou-se a uma vida de indolência e dissipação. Durante 3 anos, poucas notícias tive dele, mas quando faleceu a pessoa que ocupava o posto que lhe fora destinado, ele tornou a escrever-me, solicitando sua apresentação para o dito lugar. Sua atual situação, dizia ele, e o que não me custou acreditar, era bastante precária. Descobrira que o estudo de direito era pouco proveitoso e estava agora absolutamente resolvido a tomar ordens,
acaso eu o apresentasse para o posto que acabara de vagar. Coisa de que ele não duvidava, pois estava informado de que não havia outro pretendente, e confiava que eu tivesse presente as intenções do meu venerado pai. Creio que não me censurará por lhe ter recusado tal pretensão, e rejeitado todas as suas tentativas no mesmo sentido. Seu ressentimento foi proporcional à situação desesperada que se encontrava, e mostrou-se, sem dúvida, tão violento no ataque quanto a minha pessoa fez na opinião dos outros, como nas recriminações que me fez. Após esse período, todas as relações de mera formalidade foram cortadas. Como ele viveu, não sei, mas no verão passado tornou a atravessar-se no meu caminho, e da forma mais repugnante. Devo agora mencionar certas circunstâncias que eu mesmo desejaria esquecer, e que apenas uma obrigação tão forte como a atual me levam a revelá-la a alguém. Depois de ter dito isto, confio inteiramente na sua descrição. Minha irmã, 10 anos mais jovem do que eu, foi deixada em tutela ao sobrinho da minha mãe, o coronel Fitzwilliam, e a mim próprio. Há cerca de 1 ano ela saiu do colégio e foi morar em Londres, na companhia de uma senhora encarregada de superintender na sua educação. No verão passado, ela e essa senhora foram para Ramsgate. O Sr. Wickham, obedecendo sem dúvida a um plano, partiu para o mesmo lugar. Descobri depois que houvera um entendimento prévio entre ele e a Sra. Young, sobre cujo caráter nos enganamos desgraçadamente. Com o auxílio e a conveniência de tal pessoa, George Wickham conseguiu captar de tal modo as boas graças de Georgiana, cujo coração extremamente afetivo conservava ainda viva a impressão da bondade com que ele a tratara quando criança, que ela se convenceu de que o amava realmente e consentiu em ser raptada. Ela tinha apenas 15 anos, o que lhe servirá de desculpa. E após ter constatado a sua imprudência, tenho o consolo de poder acrescentar que soube disto por ela própria. Cheguei ao local inesperadamente, 1 ou 2 dias antes da projetada fuga, e Georgiana, incapaz de suportar a ideia de desgostar e ofender um irmão que ela considerava quase como um pai, confessou-me tudo. Pode bem imaginar como me senti e como agi. A fim de não prejudicar a reputação da minha irmã e não ofender seus sentimentos, abstive-me de qualquer ato de represária em público. Mas escrevi ao Sr. Wickham, que partiu imediatamente. Quanto à Sra. Young, não hesitei em despedi-la. O principal objetivo do Sr. Wickham era, sem dúvida, apoderar-se da fortuna de minha irmã, que é de 30.000 libras. Não posso deixar de pensar que o desejo de se vingar de mim tenha também influído fortemente nele. Sua vingança seria de fato completa. Esta é a narrativa fiel dos acontecimentos que nos dizem respeito a ambos. Se não a rejeitar como absolutamente falsa, espero que me sirva de atenuante para a crueldade com que agi contra o Sr. Wickham. Não sei de que modo, nem as falsidades que ele usou para atrair a sua causa, mas o êxito por ele alcançado não é de estranhar, dada a sua ignorância total dos fatos e das personagens. Não só não estava em seu poder desmascarar essas falsidades, como, além de tudo, seu temperamento não é dado à desconfiança. Talvez se surpreenda por eu não ter lhe contado tudo isto ontem à noite, mas naquele momento não tinha suficiente domínio sobre mim mesmo para decidir o que devia e o que não devia revelar. Quanto à verdade de tudo que aqui ficou relatado, posso apelar particularmente para o testemunho do coronel Fitzwilliam, que, dado o nosso parentesco e constante intimidade, e sobretudo a sua qualidade de executor testamentário do meu pai, foi posto necessariamente a par de todos os detalhes concernentes a esses acontecimentos. Se acaso a antipatia que por mim nutre a impedir de dar o devido valor às minhas asserções, o mesmo não acontecerá em relação ao meu primo. E para que haja a possibilidade de consultá-lo, procurarei entregar-lhe esta carta logo de manhã. Acrescentarei apenas: Deus a abençoe. Fitzwilliam Darcy.